Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite da organização. Um grande prazer estar aqui também, cercado de amigos e pessoas importantes na trajetória da gente aqui. Então, sou Daniel, sou economista, professor da casa, coordeno o LEPS. Tá. O que eu preparei para conversar com vocês aqui hoje é falar um pouco de avaliação educacional, né? Que ha sido a proposta que a Fabiana tinha feito para a gente. E tentar, enfim, eu sei que a avaliação costuma trazer, né, sentimentos negativos para muitas pessoas, especialmente no contexto educacional. E eu quero dizer que, na verdade, ele é um pilar fundamental para qualquer sistema educacional saudável. Tá? Vou dividir a minha fala em duas partes. A primeira eu quero falar um pouco do que é a avaliação, em que contexto ela surgiu, para que ela pode ser usada, e depois eu quero ilustrar um exemplo de uma avaliação que a gente fez em uma capital brasileira da educação infantil, para dar ideia para vocês, enfim, de como que isso pode ser usado, quão importante pode ser para as pessoas esse processo. Bom, primeira coisa que talvez nem todo mundo tenha parado para pensar é qual que é a origem da avaliação, né? As pessoas, enfim, usam testes educacionais ou algum tipo de avaliação que se tem registro de maneira formal, pelo menos desde 1500 na Europa, né, por volta do século XVI, especialmente em contextos religiosos, onde era, né, o aprendizado escolástico na época, mas na verdade registros muito mais antigos estão presentes pelo menos desde 2200 a.C. E o início, né, da aplicação de algum tipo de testagem de conhecimentos estava associado, inclusive, ao recrutamento de soldados para participar de exércitos. Na verdade, isso é muito presente, né? Se a gente revirar a história da humanidade, é muito comum o uso de testagens cognitivas já desde de sempre para recrutar soldados. Né? Aqui tem algumas referências no canto, quem quiser depois buscar essas referências bibliográficas. De maneira formal, e como um sistema de avaliação de rede, os primeiros sistemas datam, né, da época do Napoleão, quando estava liderando o processo de unificação da França, e no contexto onde no mundo, né, o modo de produção estava mudando também, né, estava tendo a Revolução Industrial, uma mudança completa no que era o significado de se preparar para a vida, né? É também dessa época que começa a educação de massa, né? O Estado se incumbindo de uma parte importante do dever de treinar as pessoas e educar as pessoas para a vida, né? E especialmente, quer dizer, a educação de massa surge no bojo dela a avaliação com algumas missões muito importantes nesse contexto, né? Era preciso unificar a língua, unificar os hábitos, unificar as regras de convívio, tá certo? Num mundo em que antes, né, você tinha cidades-estado, você tinha vilas, você tinha aldeias, agora as pessoas precisavam interagir, compartilhar de um conjunto de regras e de conhecimentos comuns. E a Revolução Industrial trouxe também uma divisão extrema do trabalho, onde não mais, né, os pais transmitiam o ofício para os filhos, mas agora você tinha que ser preparado para ser uma engrenagem num sistema muito mais amplo, e aí você precisava de um conjunto de conhecimentos básicos, porque era difícil antever no início da tua formação aonde exatamente você ia parar na tua carreira profissional. Então, transmitir um conjunto de conhecimentos comuns que pudesse ser usado de maneira flexível em várias ocupações era muito importante. Essas duas coisas, que no fundo tem por trás um aprofundamento radical da interdependência entre as pessoas, foi a razão para surgir a educação de massa e foi a razão para que surgisse a necessidade de avaliar. Avaliar para quê? Para garantir
igualdade de direitos, na verdade, digamos, isso aqui é uma forma moderna de descrever a função da avaliação educacional, né? Lá atrás, digamos, possivelmente era muito mais uma questão pragmática. Como é que eu faço, né, para garantir que esse ecossistema, esses países, essas regiões todas que agora vão ter que conviver juntas, podem funcionar de maneira harmônica? Mas a necessidade, né, no primeiro momento, especialmente de se garantir o acesso a esse tipo de treinamento, de conhecimento, de formação, era muito importante, né? Tornava mais funcional a vida interdependente nessas regiões todas. Aí tem também a referência. Como é que evoluiu, né, digamos, a arquitetura desses sistemas de avaliação? Então, no primeiro momento, a prioridade era o acesso, era garantir, né, que todos, né, que esse tipo de formação transbordasse e fosse, né, permeasse toda a sociedade. Isso aconteceu na virada do século XVIII e XIX. Nós estamos com um probleminha de passador aqui. A questão das notas ou da preocupação com o desempenho, ela vem junto com a complexificação do currículo, né, conforme viu-se que o acesso puramente não garantia que esses conhecimentos básicos fossem transmitidos, né? Especialmente porque, conforme essa revolução industrial e esse aprofundamento dessa interdependência foram acontecendo, foi necessário garantir, né, que não apenas as pessoas tivessem acesso, mas que elas tivessem acesso ao mesmo tipo de informação, uma formação mais parecida, né, também para facilitar essa harmonia. Diga. Eu estou tentando, mas aqui acho que preciso ficar mais perto mesmo. Vou ficar desse lado de cá, que acho que vai dar mais certo. No final do século XIX, tem um momento importante nessa trajetória, né, que ficou registrado, tem um livro, que é A Guerra da Testagem, né, no contexto já americano, onde digamos, o debate aqui, a grande controvérsia ideológica é se deveria ou não, em primeiro lugar, ter testagem como forma de garantir a promoção dos estudantes de um nível para outro, e num segundo momento, depois que isso foi incorporado na sala de aula, por que não ter algum tipo de testagem que garantisse, né, a nível de sistema, que as pessoas estivessem aprendendo a mesma coisa. Num primeiro momento, como é que funcionava a escola? Né? Ela funcionava de modo que o professor fazia um julgamento subjetivo de se os estudantes estavam prontos ou não para avançar para a série seguinte ou para a etapa seguinte, né? E isso era totalmente um juízo subjetivo do professor. E que ele achava que era muito reducionista e que ia ser muito limitante se ele tivesse que usar uma testagem para isso. Teve várias idas e vindas na segunda metade do século XIX, né, onde digamos, a maioria pendeu para um lado ou para o outro, até que, no final do século XIX, a testagem fosse incorporada dentro da sala de aula como uma maneira natural de promover as pessoas de uma etapa para outra. Por quê? Porque era também uma forma de você remover um pouco dessa subjetividade e garantir que essas etapas de aprendizagem estavam sendo semelhantes em diversos territórios e é um pouco também a origem dos currículos mais estruturados, né, como vocês podem imaginar. Antes disso, né, o professor tinha alguma ideia do que ele precisava transmitir para preparar para a vida, mas era muito vinculado, né, ainda não era muito disseminado o acesso à educação, era muito vinculado ao papel do professor e do julgamento individual de quem estava pronto ou não para ir para a etapa seguinte. Logo depois que foi sedimentado dentro da sala de aula o uso da testagem como forma de promover as pessoas, isso se tornou uma demanda de rede também, né? E aí a história continua. Começam a proliferar censos escolares, né? Que também, né, tanto por facilidade de coleta dos dados, quanto porque historicamente era a primeira prioridade. Começou medindo acesso, medindo marcadores de qualidade mais vinculados a insumos, né, então qualificação dos professores, absenteísmo, né, que eram coisas mais vinculadas à estrutura da escola ou ao funcionamento da escola.
No caso brasileiro, então, o censo escolar, ele data da presidência do Getúlio Vargas, nos anos 30, se eu apertei o botão errado. O Instituto Nacional de Pedagogia, que depois se tornou INEP, né, surge em 37. Os nossos sistemas de avaliação baseados em avaliação de desempenho aparecem nos anos 90, e nos anos 2000 tem mais uma etapa de expansão desse sistema de avaliação, onde as consequências e os usos da avaliação se expandem, inclusive, para nacionalizar o Enem como forma de ingresso na universidade, entre outras inovações importantes. No resto do mundo, né? Em 1960, nos anos 60, surge o NAEP. O NAEP ao mesmo tempo é o nome das primeiras testagens americanas, mas virou o INEP deles, né? O Instituto de Testagem Americano. Em 64, surge o FIMS, que é a primeira testagem internacional de matemática, onde, se não me engano, 7 países participaram. Teoria de resposta ao item, na sua primeira versão rashiana, também aparece, né, o paper clássico do Hashi, em 60, e começa a ter uma preocupação não apenas de usar a avaliação para garantir igualdade de direitos, né, ou seja, que todo mundo não apenas tivesse acesso às vagas, mas tivesse acesso ao mesmo tipo de conhecimento, e começa um uso alternativo da avaliação para accountability, para cobrar eficiência das escolas, né. Nos anos 70, a nova TRI, que é a mais popularmente usada hoje em dia, surge, né? Frederick Lord, com a TRI de 2 parâmetros, o ITS, com a TRI de 3 parâmetros, logo em seguida. E, mais recentemente, a gente tem essa proliferação enorme, né, de testagens de desempenho internacionais, agora com participação realmente global, né? Então, o TIMSS aparece em 95 e o PISA em 2000, são as duas testagens internacionais mais comuns. Como vocês podem ver, historicamente, a testagem se divide, né? A avaliação, perdão, se divide em 2 grandes blocos. Você tem avaliações de insumo, né, que vem dessa garantia de acesso do censo escolar, que mede qualificação de professor, qualidade e manutenção, existência e manutenção dos equipamentos da escola, composição da equipe da escola, que na verdade são vários indicadores importantes dentro do processo educacional, mas que são informações parciais, né? Uma crítica que se faz ao uso apenas de insumos, né, é o de que são indicadores de uma escola que, em princípio, não precisava nem ter criança lá dentro, ou ter jovem lá dentro, né? Uma escola que fosse avaliada puramente por insumos pode ser avaliada como boa, independente da qualidade das interações que acontecem dentro da escola. Ainda assim, é inegável que os insumos são um marcador super importante de oportunidade de qualidade, né? Ceteris paribus, escolas que têm professores mais qualificados, mais bem pagos, mais satisfeitos com o trabalho, equipamentos mais bem mantidos, material pedagógico apropriado para a idade, disponível para as crianças, oferecem mais possibilidades de interações positivas. A evidência empírica sugere uma correlação relativamente modesta entre indicadores de insumo e de desempenho, o que sempre foi uma preocupação, enfim, dos gestores, especialmente de ministros, secretários, que estão preocupados em monitorar os seus sistemas apenas com insumo. Do outro lado, você tem uma tradição que também é fácil de coletar o dado, baseado em resultados, mas que também não é imune a críticas, tá certo? Uma crítica importante dessas avaliações baseadas apenas em resultados é que ela frequentemente aponta problemas, mas não soluções. Ela vai contar, olha, sua escola teve uma performance de matemática mais baixa do que era o desejável, mas não diz muito por que foi baixa, o que tem que fazer para melhorar. É muito difícil, mesmo com as técnicas estatísticas que a gente conhece, que a gente domina, cálculo de valor adicionado, outras medidas, você anular completamente o efeito da seleção. As escolas melhores atraem alunos melhores e você não sabe se o resultado final da testagem se deve ao fato de que elas eram melhores ou de que elas selecionaram pessoas que já eram melhores. Isso sempre contamina o juízo que se faz. Tomar decisões baseadas puramente em resultados é também arriscado.
E um problema que é fundamental também na trajetória das avaliações baseadas em resultado é que, com frequência, né, isso não é só o Brasil, mas no Brasil isso aconteceu, se você começa a fazer avaliação de desempenho antes de você ter um currículo, o que vai acontecer? O currículo se subordina à avaliação. E o currículo implícito das escolas, no caso do Brasil, isso foi verdade até o lançamento, pelo menos, da Base Nacional Comum Curricular recentemente, de que o que as escolas faziam era treinar para testagem. E o currículo implícito das escolas se tornou aquele, né, quando, no fundo, um sistema saudável deveria ter esses dois processos na ordem inversa. Né? Você primeiro define o currículo, para que serve a escola, o que eu quero ensinar, como é que eu quero preparar os meus futuros cidadãos, e, a partir disso, eu defino como é que eu testo, como é que eu avalio. Uma coisa importante de falar um pouco na história da avaliação é que, para além de discutir, né, quais são as fortalezas e fraquezas desses tipos de avaliação, a gente tem um embate grande na sociedade também, quando vai dizer o que gosta mais de avaliar. Vocês devem ter percebido, né, acho que a maioria de vocês aqui está profundamente vinculado ao ambiente educacional, que o professor adora avaliação de insumo e detesta avaliação de resultado, e o secretário de educação adora avaliação de resultado e detesta avaliação de insumo. Né? Então, por que esse tipo de coisa acontece? Primeiro, porque as duas avaliações são recortes, mas são recortes parciais do fenômeno educacional mais amplo que acontece. Né? E aí, como parcial, os dois são sujeitos a críticas e mostram figuras parciais. Mas, mais do que isso, quando a gente avalia insumo, de quem que é a responsabilidade primária por oferecer insumo? O que é a lógica que está por trás? Responsável por garantir que a escola tenha equipamentos bem mantidos, professores bem pagos, motivados? É o secretário. Por outro lado, quando eu meço o valor adicionado, né, meço quanto que o menino sabia de matemática no início e no fim do ano, e digo que ele aprendeu menos do que ele deveria, a quem que ele vai empurrar a culpa? Empurrar a culpa para o professor. Então, os embates que tem em torno da avaliação se devem a que a gente tem dois ângulos parciais do fenômeno, mas que também implicitamente embutem responsabilidades bem diferentes sobre quem deveria cuidar primariamente do problema. Modernamente, a gente tem percebido que, na verdade, a educação é muito mais do que insumos e processos, e se a gente quer fazer uma avaliação ampla, a gente precisa dar conta de que a educação começa bem antes da escola, né? Como que é essa família que entregou essas crianças e jovens para a escola e que influência isso tem no processo de aprendizagem. Então, hoje está muito em voga falar do desenvolvimento socioemocional, né? Que não adianta, se o menino não tiver foco, não tiver autoestima, não tiver uma porção de outras características psicológicas bem desenvolvidas, ele poderia estar numa escola finlandesa que ele não ia aprender tanto quanto uma criança finlandesa. Então, isso se desenvolve, pode se desenvolver também na escola, e hoje também, né, a base traz isso, e com muita ênfase, de que a escola também pode ser corresponsável nesse processo. Mas, certamente, intervenções que envolvam a família com a escola são muito promissoras como forma de promover esse desenvolvimento, e aí faz parte, então, das funções do sistema de monitoramento que a Secretaria de Educação faça do sistema, monitorar as famílias e tentar envolver as famílias com o processo. Você tem os insumos, você tem os resultados, e no meio do caminho aqui, o que a gente aprendeu é que tem uma janela que é fundamental, e que, na verdade, talvez seja o que mais se aproxima daquilo que realmente deveria ser avaliado, que tem a ver com a qualidade da educação que a gente precisa, que é avaliar os processos. Como que é a qualidade da prática pedagógica, das interações, né, do uso do espaço, do tempo, né, que acontece dentro da escola. Hoje, por exemplo, a Europa já tornou praticamente em todos os seus membros, né, da comunidade europeia obrigatório, como parte do sistema de avaliação da educação básica, avaliar o processo também. Vai lá, assiste a aula do professor, entrevista o professor, entrevista o diretor, tenta saber o que está acontecendo dentro da aula. Pede feedback dos alunos, das famílias. Isso é uma parte importante do processo avaliativo também. Né? Hoje, se eu não me engano, só a Polônia e a Hungria ainda não avaliam o processo como parte do sistema de
de monitoramento da educação básica. Muito bem. Avaliação também, ela é um nome que pode significar várias coisas. Existem vários tipos de avaliação, né? Você tem avaliações diagnósticas, né? Você tem avaliações formativas, avaliações somativas, avaliações de implementação, avaliações de impacto. Cada uma dessas avaliações se presta, né? A avaliação sempre tem como finalidade última melhorar a tomada de decisão e, como eu falei, originalmente, e continua sendo a missão principal, garantir igualdade de direitos. Mas você tem diferentes tipos de avaliação que atuam em diferentes partes desse processo e que tentam endereçar diferentes tipos de tomada de decisão, né? Uma avaliação diagnóstica, por exemplo, monitora tendências de rede. E aí eu vou, na segunda metade da minha apresentação, compartilhar com vocês uma avaliação diagnóstica que a gente fez, né? É útil para detectar se existem grupos vulneráveis, grupos cujos direitos de acesso, direitos humanos, algum tipo de direito está sendo violado. É útil para você elencar prioridades na hora de investir. Quem são as escolas que mais precisam da minha atenção hoje? Quem são as escolas que viriam no segundo momento? Assim por diante. Pode ser útil, né, ao monitorar essas grandes tendências, para repensar a nossa formação de professores. Será que a prática pedagógica que está acontecendo dentro da sala de aula precisa ser mudada? Onde que é o locus para mudar essa prática? Quantificar, priorizar as ações, entre outras coisas. A avaliação sumativa, ela monitora o progresso escolar, né? Ela, como o nome diz, avalia quanto a escola somou ao aluno ao longo do ano, né? Tipicamente você tem uma medição de desempenho no início e no fim, e você tenta ver, né, controlado por uma porção de outras coisas. Aí vocês estão... Controlado por uma porção de outras coisas, será que duas escolas que eram parecidas em tudo, selecionavam alunos com o mesmo perfil, uma acabou tendo alunos que aprendiam muito mais que outros? Por quê? Né? O que está acontecendo por trás? Avaliações formativas, elas servem para você fazer uma avaliação que permite tomada de decisão ainda durante um ciclo educacional, né? Então, eu avalio, por exemplo, quando o professor dá um teste para os alunos, ele usa isso para saber, para reajustar o plano de aula, saber se ele está ensinando bem, se ensinando mal, onde que ele precisa botar mais esforço. Isso é também uma avaliação formativa, né? Ele não está só julgando se o aluno merece ou não merece passar para a etapa seguinte, mas a avaliação formativa, ela produz uma informação que volta para os atores da escola para tomada de decisão ainda durante o próprio ciclo educacional, seja uma série, aí depende de quem que é o ator envolvido. Você tem as avaliações de intervenção, e aí você tem dois grandes tipos. Você tem avaliações de impacto, que servem para você chancelar uma intervenção, ou seja, como um todo, funcionou ou não funcionou, né? A analogia seria, se fosse um remédio, a Anvisa vai lá e vai dizer, isso aqui faz bem para as pessoas ou não faz bem para as pessoas. Você tem avaliações de implementação, que a finalidade é melhorar o remédio. É você entender, né, quais são as formas de implementar a intervenção, aquele programa educacional, que mais produzem resultado, quais são os componentes que estão funcionando melhor, aqueles que precisam de revisão. Muitas vezes, essas duas coisas são confundidas e as pessoas acham que a evidência empírica que precisa ser produzida para melhorar a intervenção é a avaliação de impacto. Isso é bastante confuso. Porque se você depois usa ela para melhorar a intervenção, você precisa avaliar de novo, né? Quer dizer, se você fez uma avaliação do remédio e usou para mudar o remédio, você precisa avaliar de novo, senão a Anvisa não vai deixar você comercializar o remédio. E as avaliações, né, todos esses tipos que eu falei, podem ser internas, podem ser feitas pelos atores da escola, né? Ela tem a fraqueza de não permitir comparação entre escolas, mas ela é muito útil para você pactuar combinados com os atores da escola e, a partir disso, monitorar o cumprimento desses acordos. A avaliação externa serve mais quando você precisa comparar escolas, porque você precisa saber onde que você coloca mais esforço, quais são as escolas onde existem mais carências e assim por diante. A avaliação que a gente fez. Então, numa capital brasileira, a gente fez uma avaliação da educação infantil, tentando fazer essa avaliação ampla, né? Olhando a família, olhando os insumos, olhando os processos, olhando os resultados. E aí eu queria, quer dizer, vou ter menos tempo do que eu gostaria, mas era para ser, digamos, uma atividade mais dinâmica, onde eu vou mostrar algumas figuras e eu queria que vocês refletissem sobre como essas figuras inspiram a tomada de decisão e quão rico pode ser o processo, né? Quão mais rico
se a gente realmente tiver todos esses ângulos distintos desse fenômeno educacional cobertos na avaliação. Não só insumos, não só resultados. Então, para motivar, por que educação infantil? Porque é aqui que grande parte das desigualdades, né, cognitivas, especialmente cognitivas, mas possivelmente também socioemocionais, porque elas são menos documentadas, aparecem. Né? Então, aqui você tem um estudo longitudinal para o Equador, onde o roxo são os filhos das mães mais educadas, o azul das menos educadas, e a gente vê o que acontece nessa faixa que a gente está avaliando, que é a pré-escola, né, o resultado de linguagem, ele é aqui que a boca do jacaré abre especialmente, né? E essa desigualdade depois se perpetua. A evidência empírica, né, então, que é o James Heckman, Prêmio Nobel de Economia, sugere também que a educação infantil é uma forma bastante eficaz de promover o desenvolvimento infantil e potencialmente de reduzir essas desigualdades e promover a equidade de oportunidade. Né? Ele tem esse gráfico que é famoso, onde ele sistematizou qual que é o retorno para a sociedade do investimento na escola em cada fase da sua vida. E quanto mais cedo, parece que maior é o impacto. Maior porque o cérebro está mais maleável, maior porque essa criança, além de ter uma infância mais feliz, mais saudável, vai ter muito mais tempo para colher os frutos desse investimento. Várias razões para o investimento ser tão maior quanto mais jovem for a criança. E uma notícia boa, né, que a gente sabe, é que se isso faz bem potencialmente para as crianças, que a matrícula está se expandindo, né, o acesso está se expandindo dramaticamente. Né? Essa série é descontinuada porque, por 2 vezes, no caso da pré-escola, mudou a data obrigatória de ingresso no sistema. Então, até aqui, a classe de alfabetização pertencia para a escola, ela foi incorporada ao Fundamental 1, né, por isso que parece que caiu, mas não caiu. Na verdade, aqui 6 anos de idade deixou de ser parte da pré-escola. E a matrícula em creche cresce numa velocidade assustadora. Então, que boa notícia, né? Quer dizer, algo que parece fazer bem para as crianças está crescendo no Brasil. E quando a gente pensa nessa expansão, quase sempre a imagem que vem à cabeça são turmas como essas, né? Muito interativas, dinâmicas, com uma estimulação, oportunidades de socialização bastante interessantes, mas a gente sabe também que nem toda essa expansão foi feita com turmas como essas. Né? A gente sabe que várias turmas que ainda são... que várias turmas, né, de educação infantil ainda hoje, né, estão em salas como essas, que são tipicamente o que a gente chama, né, pejorativamente, depósito de criança. Né? Crianças que são a atividade presente, assistir televisão durante o dia inteiro, crianças que não têm um espaço adequado para descansar, ou mesmo, né, que a atividade disponível também é meio que dormir o dia inteiro, salas superlotadas onde você não tem espaço adequado para as crianças conviverem, e até problemas severos de higiene. Né? Não é raro a gente ter relatos de violações claras aos direitos das crianças, como essas aqui. O resultado disso é que, se a gente vai ver o que acontece no Brasil como um todo, a educação infantil não faz bem para todos. Se a gente dividir aqui, né, os resultados da Prova Brasil pelo nível educacional das mães, né, então aqui a gente tem os filhos das mães que estudaram pouco, os filhos das mães que estudaram muito. A linha azul é a diferença de notas entre quem frequentou ou não frequentou creche, a vermelha quem frequentou ou não frequentou pré-escola. O que esse gráfico mostra para a gente é que no Brasil, em média, a creche não ajudou a acelerar a aprendizagem dos filhos das mães menos escolarizadas. A pré-escola tem um efeito nulo, e quanto maior é o nível educacional das mães, maior é o ganho de ter feito creche pré-escola. Como um todo, parece que, apesar do efeito médio da pré-escola ser positivo, o efeito médio da creche ser negativo, esse efeito é muito desigual, e a experiência da educação infantil parece estar ampliando ao invés de reduzindo desigualdades de oportunidade, desigualdades sociais no Brasil. Isso não acontece no resto do mundo. A inclinação dessas curvas costuma ser precisamente o oposto quando a gente consegue controlar pelo nível de qualidade da educação infantil. Tá? E a menos que o Brasil seja muito diferente dos outros países, o que esse gráfico mascara é uma diferença tremenda de qualidade que essas
crianças tiveram, da educação infantil que essas crianças tiveram acesso. Esse gráfico pautou toda a história do nosso grupo de pesquisa. É a partir disso que a gente vem batalhando já há 8 anos para tentar entender e reverter esse quadro, né? Esse aqui é o mesmo gráfico, e no estudo longitudinal que a gente fez, só para contar para vocês, quando a gente consegue controlar pela qualidade, a inclinação dessa curva, no caso da pré-escola, muda, sugerindo que, de fato, possivelmente não é que o Brasil é diferente do resto do mundo, mas sim que tem uma diferença de qualidade marcante. Bom, aqui eu vou passar rápido. Num outro estudo, a gente mostrou que 50% da desigualdade entre os filhos das mães mais educadas e menos educadas seria eliminado nessa simulação no início do Fundamental, 24% no final do Fundamental 1, se a gente eliminasse desigualdade de oportunidade na educação infantil. Pois bem, a literatura internacional confirma isso, né? Quer dizer, a educação infantil, para ser benéfica, precisa ter qualidade. O Brasil patina há muitos anos em definir o que é qualidade. E a BNCC trouxe uma grande janela de oportunidade para a gente discutir a questão da qualidade, né? Ela, em particular, explicita de maneira muito nítida que qualidade está especialmente vinculada aos processos, que era precisamente aquela janelinha que faltava medir. A gente media muito insumo, muito resultado, né? Isso aqui vai motivar o tipo de avaliação que a gente fez nessa capital brasileira. A BNCC, né, só para a gente elucidar, né, ela hierarquiza e ela coloca como prioridade da educação os direitos de aprendizagem. Esses direitos são realizados através de oportunidades de aprendizagem organizadas em campos de experiência. Então, ela deu essa pista, como é que a gente discute qualidade. A gente foi atrás de o que de melhor está acontecendo no mundo na maneira de se medir qualidade, para poder fazer a nossa avaliação. Foi descobrir que a Unesco, a Unicef, Brookings Institute, Banco Mundial, BID e OCDE estão apostando bastante nessa iniciativa, MELCO, que define como qualidade na educação infantil o aprendizado, né, baseado no brincar, oportunidade de aprendizagem, ou seja, um espaço que tenha várias chances de exploração para a criança, que a criança possa ter acesso a diferentes tipos de estímulo. O papel do adulto como mediador desse processo de aprendizagem, olhando individualmente os processos de cada criança e ficando atento para aquele momento que a criança está prestes a dar um salto no seu desenvolvimento e dar um empurrãozinho. O uso de tarefas adequadas ao estágio de desenvolvimento da criança, que não sejam fáceis demais, que a criança não se sinta desafiada, nem difíceis demais, que ela não consiga fazer e se sinta frustrada. E o uso, gente, de questões abertas e fechadas, uma ferramenta importante de expandir a oportunidade de aprendizagem, né? Ou seja, quando uma criança, quando é contada uma história para uma criança e tudo que o adulto faz depois é perguntar: quem matou o lobo mau? E a criança responde: foi o caçador, a atividade se encerrou aí. Quando você pergunta o que você faria se você fosse o Chapeuzinho, a criança pode fantasiar, elaborar e expandir aquela oportunidade para além, né, do que estava acontecendo. Deixa eu passar rapidamente. Então, a gente fez nessa grande capital brasileira uma avaliação da educação infantil que tentou cobrir, né, essa parte de insumos, de processos, de resultados. E aí aqui eu queria mesmo, né, que vocês pensassem um pouco o que vocês fariam com esse tipo de informação, né? Então, vocês descobriram que foram lá e perguntaram a escolaridade dos professores. O que se faz com essa informação, né? Esse tipo de informação é útil, né, para intervenção no processo escolar, para você, em primeiro lugar, ver se as crianças estão sendo bem atendidas, se a lei está sendo cumprida. No caso da educação infantil, a lei manda, né, que os professores todos tenham pelo menos bacharelado em pedagogia. Outro tipo de informação que eu poderia passar para vocês seria o seguinte: dentro do contexto da escola, existe espaço suficiente nas salas de aula ou elas estão sobrelotadas? Não é só a razão professor-aluno, é saber se elas conseguem, né, ter um espaço físico, né, para poder sentar, para poder escrever, para poder pintar, para poder descansar. As áreas externas possuem espaço adequado? Que tipo de inspiração isso
que tipo de decisão essa informação inspira no contexto nacional. Super importante para garantir igualdade de direitos, né? Então, digamos, informações de insumo, né, como a gente discutiu no início, são muito úteis para os gestores do sistema tomarem decisão, né? Isso aqui, eles podem atuar diretamente, fazendo cumprir a lei, garantindo que as crianças têm acesso aos melhores recursos, né? É aqui que é o lugar, né, especialmente, de informações sobre insumos. A gente pode ir além, né? O Brasil, quer dizer, o censo escolar mede isso, aqui já mede menos, mas vamos partir para um outro tipo de informação que tem sido hoje também muito discutido, que a gente ainda não coleta com a frequência que a gente precisaria. Acessibilidade. E a criança com deficiência, ela consegue usar esse espaço? Ela tem acesso a essas oportunidades de aprendizagem? Na sala de aula, passa uma cadeira de rodas? No banheiro, o mobiliário é adequado para uma criança com deficiência poder fazer sua higiene? Como é que funciona esse contexto da escola? E risco? Tem animal que pode oferecer algum tipo de risco para a criança solto que ela vai ter contato? Tem algum fio desencapado? O piso é desnivelado? A gente foi atrás de documentar quantos riscos, né, desses tipos o ambiente oferece para as crianças, né, como que é essa acessibilidade da escola para as crianças com deficiência. Também são informações importantes de insumo que vão inspirar a tomada de decisão. Depois eu vou contar um pouco, se eu sobrar tempo, eu estou correndo um pouco, mas como é que isso tem sido usado nessa cidade que a gente foi avaliar. Aí eu posso, ainda nessa questão dos insumos, entrar dentro da sala de aula e verificar se os professores guardam registro de como as crianças estão se desenvolvendo. Ele acompanha periodicamente, né? Ele guarda registro do desenvolvimento da motricidade, da linguagem, do raciocínio. Por que isso é importante? Porque ele vai fazer o plano de aula, o cliente dele é o aluno. Se ele não fizer isso, ele vai fazer um preparo que ou vai deixar alguém de fora dessa trajetória, né, não vai atender às necessidades de todo mundo. E o material pedagógico? O que esse professor faz com o material pedagógico? Existe, né? Quantos por cento, como que é a distribuição, né, dos livros de história que as crianças têm acesso, né, para usar na sala de aula? O que eu faço com essa informação de que metade das turmas que a gente observou não tem nenhum livro de história para as crianças folhearem lá dentro? Aí tem que ver se o livro existia e ficou trancado no armário, tinha que ver, e aí é o professor que tem que ser acionado, se é o diretor que não comprou o livro, se é o secretário que não mandou o livro de história para o diretor. O que aconteceu aqui? E a organização do espaço, como é que funciona? Tem cantos de aprendizagem? Na educação infantil isso é super importante, né? A criança precisa ter momentos em que ela entre no mundinho dela, né? E tem que ter, diretora tem que ter outros cantos, o canto do faz de conta, o canto da ciência. Existe isso? Está disponível? Não está? Quem que tem que ser acionado? Como é que a gente faz para garantir esse direito de aprendizagem para as crianças? A gente foi além e começou, então, a investigar vários tipos de materiais pedagógicos, né? E a gente foi, né, os nossos observadores entraram e eles começaram a perceber, esses materiais existem na escola? Existem, estão disponíveis? Ou seja, o cinza é a frequência das salas de aula em que o material existia e as crianças podiam usar durante todo o tempo. O preto, ele existia, mas ficou trancado no armário. Aí, na verdade, essa oportunidade não está garantida para as crianças, né? E o laranja, quer dizer, foram salas em que simplesmente não existia nem dentro do armário. Quem que precisa ser acionado? Esses materiais são importantes, isso aqui foi uma decisão particular. Ou ninguém nunca soube que isso aqui estava acontecendo, né? Isso aqui, já para adiantar para vocês, inspirou nessa cidade uma profunda revisão do currículo da educação infantil inteira e das formações de professor. Tudo isso eram coisas que aconteciam todos os dias e eles não sabiam. E não era por intencionalidade, não era porque tinha uma proposta pedagógica alternativa que pressupunha que não tinha que ter material de faz de conta, que não tinha que ter uma opção de coisa. É porque eles simplesmente não sabiam. Então,
só para desmistificar um pouco e ver quão importante pode ser a avaliação no contexto educacional. E a gente foi além e foi ver como é a prática pedagógica. E a gente seguiu, né, nessa ferramenta que a gente usa, rubricas de observação direta que premiam. Então, essas rubricas elas são sempre elencadas em 4 níveis para cada tipo de atividade. Então, por exemplo, contação de história. Se ela não aconteceu, num período de 3 horas de observação, você ganha nota 1. Se ela aconteceu, mas ela aconteceu de maneira mecânica, então o professor fez uma prática com matemática, mas tudo que ele fez foi apresentar o número 4 e perguntar: crianças, que número é esse? Elas respondiam em coro: esse é o 4. E a atividade se encerrava aí. Esse é o nível sem elementos lúdicos. É a atividade que acontece sem elementos lúdicos. E ele premia no nível 3 e 4. 3, quando existe pelo menos um elemento lúdico, e 4, mais de um elemento lúdico. Só para contar também como a gente pode sair da caixa e pensar em novas formas de avaliação. Isso aqui vocês vão ver que tem um impacto tremendo na tomada de decisão, vocês vão visualizar. E eu acho que vai, né, a nossa aposta aqui, Priscila acabou de chegar aqui também, a líder desse projeto aqui no grupo, revolucionar a prática na sala de aula. O que é uma aula na educação infantil com elementos lúdicos? É uma aula em que as crianças possam, em algum grau, escolher como que elas vão fazer a atividade. Escolher que personagem elas vão interpretar na dramatização. Escolher se elas querem fazer atividade que vai estimular raciocínio com bloco, com conta ou com outro material. Escolher se elas querem se movimentar dançando, pulando, numa atividade de coordenação motora. Se o professor faz o esforço de conectar o conteúdo que está sendo proposto, a atividade que está sendo proposta, com a história da criança, com as experiências de vida, com o lugar que ela vive, com as coisas que ela conhece. Se existem, né, se o professor, de maneira deliberada, faz uso de perguntas abertas como forma de expandir a atividade e o envolvimento da criança com a atividade. E se o professor tem essa postura de estar atento ao momento individual de desenvolvimento de cada criança para dar um empurrãozinho quando ela está prestes a dar esse salto de desenvolvimento. Nosso observador vai lá e ele vê como a atividade é feita, ele vê qual é a postura do professor. E as rubricas, elas são, então, literalmente desse jeito. Ele tem lá um mapa e aí aqui existe um título, então, digamos, para uma atividade de artes, de linguagem expressiva. Não, aconteceu sem elementos lúdicos, aconteceu com elementos lúdicos. O que a gente aprendeu como tendência de rede? Isso aqui foi um dos resultados fundamentais que mudou toda a formação de professores e ajudou a construção do currículo. A gente percebeu que nas turmas dessa cidade praticamente não havia contação de história ou brincar livre, né? São dois tipos de atividade que são centrais, né, em qualquer estrutura pedagógica na educação infantil, né? No caso de contação de história, mais de 80% das turmas simplesmente isso aí não aconteceu num dia típico, no intervalo de 3 horas de observação. Por outro lado, a boa notícia é que as atividades que estimulavam coordenação motora aconteciam, e aconteciam com elementos lúdicos, que é o verde e o roxo. E as de matemática, linguagem escrita e linguagem expressiva, quando aconteciam, eram predominantemente de maneira repetitiva e de maneira mecânica. A gente foi ver também como eram as interações entre o adulto e a criança. Que estratégias ele usa para reorientar o comportamento considerado inadequado? Em 50% das turmas, ele usa ou interações verbais negativas ou às vezes até interações físicas negativas, né? Nos outros 50% ele tenta redirecionar para um comportamento positivo, mas numa minoria dos casos ele é efetivo em fazê-lo, né? Então, foi outro aprendizado. Aqui, enfim, é outro, passar mais rápido, mas tem a ver com como que é a atenção, se o adulto sai da sala e fica a turma inteira sem adulto nenhum acompanhando, e mais da metade das turmas isso aconteceu. Se, por outro lado, mais da metade das turmas isso não aconteceu. O que aconteceu em mais da metade das turmas é as crianças ficarem 10 minutos sem atividade nenhuma, ou seja, as transições serem muito mal construídas dentro do contexto da sala de aula. E aqui o que o professor faz quando percebe que a criança não se envolveu com uma atividade, simplesmente não gostou, né? Está desconfortável.
Ele sempre foi lá, saber o que estava acontecendo, incrementou a atividade, mudou a atividade, fez só para algumas crianças, ocasionalmente, ou não estava nem aí. Ele deu atividade, se a criança gostou ou não gostou, não era problema dele. Tá certo? Então, um diagnóstico amplo do que está acontecendo dentro da sala de aula. Para vocês terem uma ideia, a gente juntou esses indicadores de práticas pedagógicas do professor, através da teoria de resposta ao item, um indicador sintético, né? Só para mostrar quão importante é isso, né? E a gente dividiu as turmas dessa capital brasileira em 3 níveis, né? 1/3, 1/3, 1/3, são as turmas de baixa qualidade pedagógica, média e alta. E aqui vocês têm os resultados de linguagem e matemática. A gente também aplicou, né? Também o instrumento previa a avaliação de resultados. E esse gradiente, meio desvio padrão, na métrica desse instrumento, né? Só para a gente ter uma ideia, um desvio padrão é a diferença média de aprendizagem das crianças do pré-1 para o pré-2. Meio desvio padrão, que é essa distância, é aproximadamente 6 meses de aprendizagem, né? Ou seja, as crianças de uma escola de alta qualidade pedagógica sabem hoje os que as crianças dessa turma aqui só vão saber daqui a 6 meses. Então, é disso que a gente está falando, é isso que a gente aprende com esse tipo de avaliação. No caso de matemática, 4 meses. Finalmente, já estou chegando aqui no finzinho. Peço desculpas por estourar bastante tempo, acho que eu tinha preparado uma coisa mais longa do que o oficial. O Brasil, a gente sabe que é um país muito desigual. Então, vamos retomar um pouco o início da nossa conversa. A gente começou aqui falando que a avaliação serve para garantir igualdade de direitos. A principal desigualdade brasileira é a socioeconômica. E a educação da mãe, ela é um dos principais marcadores dessa desigualdade socioeconômica, melhor até do que a renda. Porque a educação da mãe acompanha a criança a vida inteira, a renda ela flutua ao longo do tempo. A diferença que a gente observa de aprendizagem, que no caso de linguagem e alfabetização, entre os filhos das mães que nunca estudaram e das mães no outro extremo com pós-graduação, é de mais de um desvio padrão. Ou seja, é uma série. Quer dizer, as crianças de 4 anos, filhos dessas mães, sabem tanto quanto as crianças de 5 anos, filhas dessas mães. Diferença brutal. Essa diferença é muito parecida com o que a gente observa em qualquer testagem que a gente faça esse recorte, em qualquer ponto da educação brasileira. Ou seja, pega o SAEB no 5º ano, no 9º ano, você vai ver essa diferença. O que significa que ela é produzida bem cedo. Matemática é muito diferente. Né? Se você pegar essas turmas aqui, vai dar um desvio padrão também. Será que a educação infantil equaliza a oportunidade? Ou a gente consegue, através da avaliação, entender um pouco por que aquele gráfico que eu mostrei no início, que inspirou toda a trajetória do LEPS, tem aquela inclinação inesperada? Dentro da mesma rede pública. Estou falando que os filhos, que aqui eu estou olhando filhos de mães com pós-graduação que estão na rede privada, não. Como são tratadas, a que tipo de serviço os filhos dessas diferentes mães têm acesso dentro da mesma rede? Isso aqui é um exemplo, né, de uma figura de linguagem expressiva. Atividades, a qualidade das atividades de linguagem expressiva. Dentro da rede pública, filhos das mães mais educadas têm acesso com grande frequência a essa atividade, e o verdinho, ele é o grupo 3 e o 4. Existem elementos lúdicos nessas atividades. No outro extremo, entre os filhos das mães que não tinham sequer a 4ª série, em quase nenhuma turma teve atividade de linguagem expressiva, ou seja, de artes, naquele período de observação, e quando aconteceu sem elemento lúdico nenhum. Ou seja, muitas vezes quando a gente pensa em desigualdade de oportunidade, contraste de ricos e pobres, a gente pensa porque o filho do rico tem acesso à escola particular, cheia de palhacinho, de não sei o quê. Não, a desigualdade é produzida também dentro da rede pública. Isso aqui a gente só aprende avaliando, isso aqui não adianta fechar o olho, mas é avaliação que vai mostrar para nós como que é a estratégia de disciplina. Lembra que a gente falou, né, que 50% das turmas o professor usa algum tipo de agressão verbal ou física para orientar, disciplinar as crianças? Será que isso varia com a educação da mãe? Olha só. Nos filhos das mães mais educadas, só em menos de 1/3 das turmas o professor usava as estratégias agressivas. Aqui, mais de 50% usava estratégias agressivas. Então, para trazer um pouco a importância da avaliação, né, ver se a gente consegue desentortar esse gráfico e começar a ter salas como essas daqui.
A boa notícia é que a rede não ficou inerte e usou, né, o resultado dessas avaliações justamente para tentar mudar essa realidade. Foi corajosa de avaliar e eu imagino que o que a gente viu aqui não é para desmerecer essa rede, na verdade, elogiar, porque se outras redes fizessem isso, iam poder caminhar na mesma direção. Tá aqui nossos contatos. Muito obrigado. Pode ficar, professor. Obrigada pela sua fala, bastante significativa do ponto de vista dos dados necessários que a gente precisa pensar, tanto para planejar a intervenção, né, como para a gente discutir aqui e pensar nas possibilidades de atuação. Então, nós vamos abrir agora para 2 perguntas, professor Daniel. Quem tiver aí perguntinha pode fazer, depois a gente vai ouvir a professora Fernanda e ao final a gente abre novamente. Alguém quer falar? Bom dia, eu sou o Rogério. Uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo, que eu achei bem relevante, como que foi esses dados para quando você cita ou quando apresenta a questão da mãe como fator de sucesso ou não dessa aprendizagem, a escolaridade da mãe. Seria importante, de repente, contextualizar, e aí é que eu fico em dúvida, o porquê que a figura da mãe somente que aparece e não do pai. A gente entende na escola pública que muitas vezes a mãe é um regime de família, né, que existem muitas variáveis de explicar por que a mãe é realmente a figura mais importante ali. Mas eu queria saber se dentro desse estudo que você trouxe, onde entraria essa questão da figura que não é a mãe? Por que a mãe que é essa figura preponderante ou mais importante nesse processo? Coleta as duas, depois fala. Bom, enquanto vai coletando outra pergunta, em economia social, a educação da mãe tem se tornado cada vez mais o marcador da qualidade, ou digamos, socioeconômica do ambiente familiar por 2 motivos. Primeiro, empírico, ela é o fator, se você fizer um estudo controlado, que mais prediz e que está mais associado com qualquer desfecho da criança, de saúde, educação, é o mais consistente, replicável em qualquer cultura, em qualquer lugar. Tá? Então, se a gente tem a necessidade, não dá para fazer uma coisa multidimensional, porque é muito complicado didaticamente de eu colocar. Então, se tivesse que escolher um indicador, esse é o que tem maior poder preditivo, que está mais associado com esse desfecho. Não quer dizer que ele é a única coisa importante, pelo amor de Deus, mas ele é o que mais representa a qualidade do ambiente familiar. Em segundo lugar, ele vem substituindo especialmente a renda ou aqueles indicadores socioeconômicos baseados em ter televisão, ter geladeira em casa, né? Por vários motivos, né? O primeiro, né, a renda ela é volátil ao longo da vida e ela mascara muita coisa, ela é um indicador mais sujo, enquanto que a educação da mãe ela é um indicador permanente, né? Na nossa linguagem de economista, ela está muito mais... ela é uma proxy muito melhor para a renda permanente do domicílio do que a renda corrente. E os outros, que seriam esses indicadores de riqueza, esses, então, da maneira como são coletados, estão ficando cada vez mais sujos, porque a posse de bens duráveis está se tornando cada vez mais popular e, portanto, discrimina menos. E aí, na verdade, o sujeito que não tem televisão em casa não é que ele é pobre, ele é hippie, certo? No fundo, hoje, se você for em qualquer comunidade, isso aí já não discrimina mais. 99,99% das famílias com acesso à opção desses bens, e quando não tem, você não está capturando o que você queria. Então, por todas essas razões, a educação da mãe vem se tornando cada vez mais, se eu tivesse que escolher um indicador, aquele indicador sintético que está mais relacionado com a qualidade do ambiente socioeconômico que a criança cresce. O que não quer dizer que é a única coisa importante, né? Mais uma vez, né? Mas é um... Bom dia, meu nome é Juliana e eu queria fazer uma pergunta relacionada a uma coisa que você não tratou diretamente, mas que é também meio polêmico, que é o Fundeb. O Fundeb está muito mais ligado, de maneira geral,
aos insumos do que essas outras questões dessa avaliação que o senhor colocou, né? E eu queria saber como que o Fundeb poderia ajudar nesse tipo de avaliação, porque hoje ele é muito mais meritocrático, vamos colocar assim. Então, escolas que vão bem recebem mais dinheiro do Fundeb, pelo menos é o que parece, e as escolas mal avaliadas meio que são deixadas de lado nas prefeituras e tudo mais. Não sei se necessariamente o dinheiro vem do Fundeb, mas quanto melhor avaliada a escola, mais a prefeitura vai olhar melhor aquela escola, quanto pior avaliado, menos recursos essa escola vai ter. Tem como associar, colocar assim, o dinheiro e tudo mais, os fundos, com esse tipo de avaliação? É uma ótima pergunta, mas só esclarecendo, o Fundeb não faz isso. O Fundeb, uma das propostas para renovação do Fundeb, que está agora em debate, coloca algum indicador de resultado vinculado à distribuição dos recursos. Mas hoje, da maneira como é, e mesmo essa proposta, não sei se é majoritária, hoje, como é, não. Hoje, ele é um fundo que, na verdade, é estadual. Ele tem dinheiro da União, dinheiro dos estados, ele é simplesmente uma redistribuição de recursos para garantir um piso para o professor. Por que ele vai para isso? Porque ele nasceu para fazer isso. Então, cada dinheiro tem uma finalidade, né? Outros dinheiros servem para você criar incentivos, tentar melhorar a qualidade, e, enfim, alguns são mais controversos, outros menos. Mas o Fundeb nasceu para garantir o piso do professor, para financiar insumo, e simplesmente segue respeitando a razão de origem dele. Quanto à introdução da meritocracia, ela tem um componente certamente desejável, né? A gente quer induzir o bom comportamento de todos os atores envolvidos no processo. Que cada um dê o seu melhor esforço, aloque o seu melhor recurso e da maneira mais eficiente. A grande questão é saber, e aí entrando só no detalhe metodológico, se a melhor maneira de avaliar a qualidade da educação é o valor adicionado ou essa avaliação somativa. Se medir nota no início e no fim e dizer que a melhor escola é aquela que aumentou mais nota. Parece muito intuitivo, mas se você for pensar nesse mecanismo e atrelar recursos a isso como forma de induzir mais esforço por parte dos professores e dos diretores, isso sozinho não basta. Você precisa ver qual que é a associação entre esse valor adicionado e o esforço dos professores. E eu suspeito que essa associação é muito baixa. Por que ela é baixa? Em primeiro lugar, porque grande parte desse valor adicionado, por mais que se controle por várias características que a gente chama de características observáveis, então, não, os economistas, os outros não são tão ingênuos de comparar as escolas sem controlar por quem são as crianças que chegaram lá, quem são as mães, os recursos que a escola dispõe. Mas mesmo quando você controla por tudo, você controla só por aquilo que você consegue medir. E sempre corre o risco de ficar de fora coisa importante que você não consegue medir. Em segundo lugar, esses indicadores de desempenho são muito sujos, porque são provas que você não tem nenhum incentivo para fazer direito. Tanto é que, se você olhar a tendência da Prova Brasil, a projeção do próprio INEP é que os resultados do 9º ano superem os do 3º ano do médio, ou já nessa edição ou na próxima. Simplesmente porque você tem 25% de absenteísmo no ensino médio, 25% nem aparece para fazer a prova, isso que aparecem porque não vale nada. Logo, o que tem na chamada razão sinal ruído? Né? Quer dizer, o que tem de sinal? O que aquilo ali realmente reflete do quanto o jovem aprendeu e o que é puramente aleatório? Ele foi lá, marcou qualquer coisa, quando eu vou agregar médio para a escola, aquilo ali é uma variável aleatória que não quer dizer nada. Tá certo? E a terceira coisa é que quando você vai comparar escolas, você tem o efeito de turma que parece ser o efeito de primeira ordem. Se naquele ano você tinha uma turma motivada, tá certo? Tem pouco a ver com o esforço do professor. É uma coisa que estava além do alcance do professor. Por que a gente suspeita que isso aconteça? Porque se ele fosse um indicador muito fiel do esforço do professor, a gente ia ter uma situação muito esquisita. As alternâncias de ranking de ano para ano são dramáticas nesse indicador. Então o professor, é louco, tem um ano que ele se esforça, outro ano que ele enlouquece, não faz nada. Entendeu? Ou no fundo o que a gente está capturando é que os principais determinantes desse valor adicionado não são o esforço do professor. E o que acontece quando a gente atrela a recompensa da escola
a esse indicador. Se ele for no limite puramente aleatório, deixa eu fazer uma analogia aqui, mas é uma analogia que não é o mesmo problema. Se você tivesse 2 lugares para você aplicar a tua poupança, um que vai render 10% com certeza, o outro que vai render 15% com 50% de chance, 5% com 50% de chance. As pessoas majoritariamente preferem mais certeza. Em geral, são mais avessas ao risco. Tanto por impulsos biológicos, que a gente gosta de segurança, quanto porque isso facilita o nosso planejamento. Se eu atrelo a recompensa da escola ao indicador que não está ao alcance dela variar, eu introduzo volatilidade nos recursos que ela vai ter, no salário dos professores, eu torno a profissão menos atrativa. Se o bônus for para o professor, se for para a escola, eu bagunço o planejamento, sem que, em média, isso esteja muito vinculado à meritocracia. E, no médio prazo, se realmente não tiver nenhuma associação com esforço, eu só aumento a desigualdade. E aí é a velha história, né? Quer dizer, a escola que já não tinha nada, ganha menos ainda, vai mais para o buraco ainda. Então, é controverso. Eu acho, assim, é controverso a própria existência dessas políticas, mas se elas existirem, possivelmente uma inclinação maior é vincular com medidas de processo que medem coisas que você sabe que estão ao alcance da escola fazer. Então, a escola que teve práticas pedagógicas com um elemento lúdico ganha mais dinheiro. Isso a escola pode fazer, não é uma coisa, tá certo? O outro tem pressupostos para acreditar que aquilo ali mediu implicitamente esforço que não sei se eles são muito razoáveis, por mais que sejam intuitivos, assim, mas não sei se... Enfim. É isso. Obrigado.